tenente Nádia, por gentileza, ao palco. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui novamente no Inleges, conversando com vocês, que são do Legislativo, do Executivo, que são interessados em política. E eu estava falando com alguns agora ali, eu acho que vão até me enjoar, de tanto que eu venho aqui, né? De volta e meia eu estou aqui. Mas são sempre ideias boas que a gente vem trazer. Estou como secretária municipal aqui do município de Porto Alegre, do Desenvolvimento Social, uma pasta bem complicada que todos vocês têm nos municípios, né? E eu vindo da Brigada Militar, 30 anos de Brigada Militar, coronel da nossa gloriosa brigada, quando fui convidada a assumir uma secretaria aqui no município, todo mundo pensava o quê? Assumir a segurança pública. Óbvio, né? Era o caminho normal. Mas eu optei exatamente pelo desenvolvimento social. Por quê? Porque é a prevenção primária. É antes da atuação da Brigada Militar, é antes da atuação da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da Polícia Federal, enfim, de todos os agentes que trabalham com segurança pública. E não adianta a gente ficar só pensando em limpar o leite derramado se nós não atacarmos, né? Falar atacar para a brigada é complicado, né? Já vai sair no jornal aí que a secretária quer atacar, porque tem isso, né? A imprensa é complicado. Se nós não trabalharmos na questão, antes de delinquir, na questão daquelas pessoas que estão mais vulneráveis, daquelas pessoas que estão mais propensas a cair no crime ou que estão mais propensas a serem vítimas. E hoje eu vim conversar com vocês novamente, e aqui tem vários homens, eu fico muito feliz com isso, de nós falarmos de violência doméstica a respeito do que acontece no Rio Grande do Sul e principalmente para um público também masculino. Porque vocês têm filhas, vocês têm sobrinhas, os homens, né, estou falando aqui, vocês têm irmãs, vocês têm afilhadas, vocês têm mães e, por certo, vocês, homens, não querem que essas mulheres que fazem parte da vida de vocês sejam futuramente ou sejam hoje também vítimas da violência doméstica, que é muito sutil, que acontece desde sempre. Uma das grandes perguntas que me fazem é que a lei da Lei Maria da Penha, a 13.044, veio e aumentou o número da violência doméstica. Eu diria para vocês que não aumentou. Ela favoreceu que as mulheres vítimas denunciassem mais. Porque desde sempre aconteceu a violência intrafamiliar, que é grave no momento em que não atinge apenas a mulher adulta, mas atinge os filhos, atinge a comunidade. E para aqueles, eu digo, que não se sensibilizam com uma mulher que sofre violência doméstica nas suas 5, ou 1, 2, 3, mas são 5 as formas de ter violência doméstica que está tipificada muito bem na nossa legislação, se não se sensibilizam em ver uma mulher que é vítima, só por ela ser vítima, se sensibilizem com o custo, com o quanto nós gastamos de dinheiro para atender uma mulher que é vítima, depois que ela é vítima. Coisa que nós poderíamos ter tratado antes. Hoje o Brasil gasta 2,4% do PIB. Para quem não sabe quanto é isso, são milhões e milhões de reais gastos com violência doméstica. Uma coisa que praticamente é inadmissível, bárbara, medieval, em que um homem ainda se sente no direito de bater na sua companheira, na sua namorada. Inclusive acontece isso. Hoje os namorados entendem, por uma cultura, por uma criação, que aquela mulher, aquela namorada é sua
é seu objeto, é sua propriedade. E a partir disso, de uma mulher sendo lesionada, machucada, o município, o Estado, a nossa nação gasta muito dinheiro. Com o quê? Gasta dinheiro com a Polícia Civil, que tem que fazer um atendimento, em vez de estar atendendo uma investigação, mais de um homicídio, vai ter que atender um inquérito para saber daquela lesão corporal que foi dada por um homem em a sua mulher. Gasta com a Brigada Militar, que atende diversas vezes o mesmo caso. Gasta com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Judiciário, gasta com remédio, com posto de saúde, com hospital, e gasta também, ou perde de ganhar, aquele empresário, aquela pessoa que tinha uma mulher trabalhando consigo e que deixa de trabalhar 1 semana, 2 semanas, de acordo com a lesão que ela sofreu. Então, é caro demais nós não entendermos essa questão que hoje é grave para as meninas e que pode ser trabalhado na educação. Não na questão de gênero, as coisas, nada a ver, mas na educação de que todos, já diz na Constituição, né? Todos somos iguais, independente de cor, de raça, de credo, de sexo. É só fazer valer o que diz ali. E eu vou pedir para o pessoal, e eu vou, antes de pedir para passar, vou dizer para vocês, por favor, não filmem, tá? Eu vou passar uma vítima, Bárbara Pena, para quem não conhece. Quem conhece a história da Bárbara Pena? Bárbara 2. A Bárbara Pena é porto-alegrense e eu tenho um depoimento dela, que ela deu para mim por conta da Patrulha Maria da Penha, e que eu gosto de mostrar, porque é a realidade de muitas mulheres em todo o estado. Eu fico preocupada quando um município diz: no meu município não tem violência contra a mulher. Eu diria, no teu município falta atendimento, falta rede especializada para atender aquela mulher que não consegue sair do ciclo da violência, porque ninguém resolve um problema que está dentro de casa sem ter uma estrutura que possa dar a sustentação para aquela que vai denunciar a pessoa com que ela dorme todos os dias, a pessoa que ela tem filhos, a pessoa que ela depende financeiramente muitas vezes. Então é complicado. Vou pedir para vocês não gravarem, até o pessoal depois vai deletar, já tinha solicitado. A Bárbara fez esse depoimento para mim, né? Então é exclusivo, para que a gente não possa repicar, mas é interessante vocês verem. São 5 minutinhos, mas para a gente poder entender o âmago de uma mulher que sofre violência doméstica. Por favor. Conheci o João, eu tinha 16 anos, eu estava numa transição assim bem complicada da minha vida, porque eu tinha recém perdido meu pai e eu estava grávida já. O pai da minha filha, eu não quis assumir, ele pediu na época para eu tirar e eu não quis, apesar de eu ser na época uma menina, né, uma adolescente, assim, mudando de fases. Nisso a gente acabou ficando muito amigos. Eu contei toda a minha vida para ele, o momento que eu estava passando, e ele me apoiava muito. Foi quando ele começou a ser assim um príncipe, um homem que toda mulher sonha, trazer presente, levar para jantar. Então ele me levou para dentro da casa dele e a família dele toda me apoiou e em nenhum momento ninguém reprimiu. Eu estava com 7 meses, minha filha nasceu um pouco depois e eu voltei assim a ter meu corpo normal, voltei a ficar magrinha, eu sempre fui uma pessoa que gostei de me cuidar, e foi quando ele começou a ter muitos ciúmes. Aí logo depois ele me convenceu, disse que queria um filho e que seria bom para nossa filha também. E esse meu filho nasceu prematuro. No dia da tragédia ele tinha 3 meses. Ele ligou para mim, pediu para eu ir para casa do apartamento dele, querendo conversar comigo e ficar com os filhos, e eu na inocência fui. Aí a gente acabou conversando, jantamos, normalmente eu dei banho nos meus filhos, eu fui botar meus filhos para dormir. E nisso, quando eu estava no quarto fazendo meus filhos dormir, eu vi ele saindo. E eu estranhei.
Logo depois ele voltou, e eu vi que ele já voltou já de um jeito meio diferente. Aí eu comecei a questionar ele, perguntando onde é que ele tinha ido. Aí nisso eu vi que ia causar uma discussão, e eu já estava cansada de discussão, eu já estava cansada de briga, e eu não queria mais, e foi quando eu falei pra ele que eu ia dormir, e eu não ia mais discutir. Aí eu fui dormir, quando eu acordei, eu já acordei sendo espancada. Já acordei sendo, ele puxou meus cabelos, batia meu rosto contra a parede. Eu lembro até que ali eu quebrei meu nariz, porque eu estava toda ensanguentada. E meu medo ali, eu estava sentindo que ia acontecer alguma coisa, mas meu medo era que minha filha visse e que ele fizesse alguma coisa com ela, né? Eu pensei, faz comigo, mas eu faço com meus filhos, né? Ele sentou na minha coluna, na minha lombar, pressionou meus braços com as pernas dele e puxava meu pescoço para quebrar. Ele puxava para trás e para o lado para eu quebrar. E nisso eu perdi a consciência. Logo depois, quando eu acordei, eu já acordei com muito calor, e quando eu vi, eu já estava ele rindo da minha cara e eu já estava em chamas já. Aí a reação que eu tive foi de levantar do sofá-cama e começar a gritar por socorro. E eu levantei, nisso que eu levantei, ele me jogava pro sofá-cama. Tipo, ele me jogou assim repetidamente umas 5 vezes, pra eu ali me queimar mesmo, morrer queimada. E aí nisso eu consegui me desvencilhar dele e fui pra área, que eu me lembrei que ali tinha uma janela que eu poderia gritar por socorro. Eu comecei a gritar por socorro ali. Quando eu comecei a gritar, eu vi que ele veio atrás de mim e gritou por socorro também, como se fosse um acidente. E aí ele me jogou do 3º andar. E aí eu lembro que veio um moço do meu lado e perguntou se eu estava bem, e eu peguei e falei, pelo amor de Deus, tira esse cara de perto de mim. Meus filhos, eu não estava dando bola, só estava sendo queimada viva, porque eu ainda estava em chamas, e eu só queria que salvasse meus filhos. Aí um idoso também, que viu eu gritando por meus filhos, já tinha salvado, e aí ele pegou e voltou, e foi quando ele acabou falecendo também. Ele escutou meu pedido de socorro, né, para salvar meus filhos, e ele acabou falecendo. Quando eu cheguei no hospital, eu pedi a todo momento pelos meus filhos. Eu lembro que até chegou uma enfermeira falar comigo, eu perguntei cadê meus filhos, aí ela disse que era para eu ficar tranquila, que meus filhos estavam bem e estavam tudo no outro hospital. Mas em nenhum momento eu pensei que era... Eu acreditei, né? Eu estava com tanto medo, né, tão nervosa, sem entender também o que estava acontecendo, sem saber o motivo, porque tudo tinha acontecido como se fosse um pesadelo. E aí eu tentei me manter consciente a todo momento, porque eu queria dar meu depoimento, eu queria saber dos meus filhos, que essa era a minha maior força, eu queria saber onde estavam meus filhos. Porque eu não imaginava que meus filhos não estavam mais vivos. E aí depois disso eu acordei 3 meses depois, passei por mais de 200 cirurgias. Eu tive 40% do corpo queimado, a maior parte foi o braço, a parte da cabeça, a orelha e metade das costas. Eu quebrei os calcanhares, tornozelos, meus 2 joelhos eu quebrei, eu aprofundei o fêmur na bacia, tive 3 vértebras esmagadas, perdi a orelha que eu tenho que reconstituir, que eu ainda não tenho. E a perda maior, que não tem cirurgia, não tem procedimento que faça reverter, é a perda dos meus filhos. Que até, né, meu corpo até suporto, né? Mas meus filhos não. Eu consigo reconstruir minha orelha, eu consigo meus filhos, quem é que vai trazer agora? Não tem como. Nesse meio tempo ele me ameaçou. Então tem medida protetiva contra ele. O pai dele é advogado criminal, então o pai dele tenta fazer de tudo para que ele saia. O pai dele me ameaça pelas redes sociais dele também, dizendo que merece estar morta ou presa. E eu não tenho mais paz. Nesses 10 anos da Lei Maria da Penha teve muitos avanços. Teve avanço nos serviços sociais, teve avanço na Patrulha Maria da Penha, implantada pela comandante Nádia aqui do nosso estado, e na própria lei. Mas eu vejo que falta mais, né? Porque cada detalhe faz diferença na vida da vítima. A Patrulha Maria da Penha, ela veio para fazer diferença, está fazendo, está ajudando muitas vítimas, está apoiando muitas mulheres que, quando a gente está passando por uma situação, a gente não imagina que a gente tem saída. E a patrulha, ela veio para nos encorajar. Eu continuo guardando justiça, todo dia eu penso nisso.
Todo dia eu rezo. Claro que depois do julgamento dele, da condenação dele, eu não vou deixar de sofrer menos, mas vai ser um alívio para mim. Porque eu sonho com esse dia de eu ver a condenação dele, porque o que ele fez não se faz. Ele fez com os próprios filhos, ele fez com uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, e ele fez comigo que até hoje eu não sei o porquê. Comandante, a primeira coisa que o pessoal quer saber é se Meliante está preso. Está preso e não foi julgado ainda, tá? E por diversas vezes nós tivemos que atuar porque ele seria liberado. Então eu tive que entrar, praticamente a gente é um trabalho hercúleo, que eu digo assim, de não ter que trabalhar com o nome da mulher, né? Devia ser para todas, né? Talvez outras bárbaras estejam sofrendo isso e eu não sei, ou a rede não sabe, mas por diversas... Como eu atendi a Bárbara desde o primeiro dia, inclusive eu cheguei quando ela estava caída no chão e o cara ainda chutava ela, chutava. Fui uma das primeiras da brigada, estava nativa ainda, a chegar e atender e tirar o cara, porque ele ainda estava chutando a menina no chão ali. É complicado. E por diversas vezes o judiciário tentou liberar esse monstro, que eu digo, né? Isso não é um homem, né? Não é um cidadão. E a gente tem que estar atuando toda hora, tem que estar sempre controlando. Esse João está livre? Onde é que ele está? Que pé que anda o processo? Mas não devia ser assim. Devia ser normal, né? O sistema é falho, não só na questão da mulher vítima, é falho na questão do dono da joalheria que foi morto, do outro que tem o carro roubado. Eu digo, a nossa lei é permeada de uma colcha de retalhos, e aqui eu não vou falar só da violência, como um todo, na questão da vida, que é muito morosa. Qualquer outro país da Europa, dos Estados Unidos, tem leis que teria pena de morte, teria uma pena muito forte, que o cara só vai fazer uma vez, que a mulher só vai fazer uma vez, e que não vai ter aquela tentativa de ir até a terceira instância e recorreu aqui, recorreu ali, e pode ficar solto. Esses dias eu escrevi um artigo, o nome depois se quiserem procurar, é Regime Fechado, Estou Contigo e Não Abro. Ou seja, essa progressão do regime propiciado pela nossa lei de execução penal, que o criminoso toma como punição 30 anos de cadeia, ele não fica 30 anos. E aqui deve ter vários advogados, enfim, pessoas que trabalham com a legislação penal e que sabem, se ele cumprir 5 é muito, porque a nossa legislação prevê 1/6 da pena. 30 dividido por 6 já dá 5. E se ele tiver bons modos na cadeia, ele vai para o regime semiaberto. E quantos nós não prendemos no regime semiaberto que é de continha? Então, cumprir na integralidade, não me interessa estar cheio, o presídio, o problema é dele. Eu quero mais é cuidar das pessoas de bem. Tem muita carne sendo ruída aqui, azar. Deixa lá, deixa a mofar lá. Deus me livre, os direitos humanos me matam, né? Outro dia eu fiz uma fala dos moradores de rua, a Folha de São Paulo me trucidou. Mas não interessa. Eu não vou mudar o meu ethos, o meu DNA. Eu sou da legislação. Eu sou pelo certo. E a população está certa. Nós não podemos mais correr o risco, desculpa aqui. A senhora tem completa razão quando fala isso. Mas o nosso sistema é errado. Na minha cidade aconteceu um caso desse. O cara deu... Quem sabe dá um... Nós temos um sistema que o pessoal manda pergunta para nós e eu passo para ti. Pessoal, nós combinamos durante a semana, não posso abrir precedente. Na minha cidade, nós temos um caso desse tipo. O marido deu uma prótese de silicone para a menina traiu ele foi e matou a guria e tirou os 6 dela. Um mês ele estava solto. Tá? E está solto, está respondendo o processo de liberdade. Isso por certo, não vou abrir mais então, desculpa, não sabia. Não posso, depois não me convidam mais, Deus me livre, né? Mas me mandem as perguntas. Eu vou deixar o meu contato. Meu celular tá ali, pega ali que eu anotei, que eu nunca sei meu número, que eu não ligo pra mim. Mas é o WhatsApp, gente.
Me mandem as perguntas pelo WhatsApp. Da meia-noite às 6 eu respondo, tá? E eu tenho muito interesse de que a gente possa fazer uma pleiade de pessoas que trabalham contra a violência. Seja da mulher, seja da criança, seja do idoso. Nós temos que exigir cada vez mais que a legislação seja cumprida na integralidade. Nós não podemos mais estar aceitando um país tão rico perdendo gente boa. Nós não podemos mais aceitar pessoas matando cachorro, seja animal, seja idoso. Não passa na minha cabeça, enquanto protetora que cuida da prevenção, ter ainda que cuidar daquele que não tem o direito, porque não é humano. E os direitos humanos foram deturpados, eu digo para vocês que é maravilhoso os direitos humanos. Direito da pessoa ter educação, ter saúde, ele foi deturpado. E hoje as pessoas acham, não, o meu, tá no, esse que está no meu cartão? Meu cartão? Esse? Então é esse. Então é esse, tá. Eu não lembro. Isso aí, não. Tem certeza? Olha ali meu cartão, tem um cartão meu ali. Eu achei que tinha um 86. Eu achei que tinha um 86. Mas enfim, gente, a questão da violência doméstica, vamos voltar para o foco, quanto tempo eu tenho, se eu sou conversadeira? Ai, Jesus. Me convidem de novo, mas assim, 1 hora para a gente ficar aí aberto e conversar. Me convidem 1 hora. Não, a gente tem que convidar para um turno inteiro, eu acho. Pois vamos ir para bate-papo. Daqui a pouco a gente fazer umas mesas de trabalho, como facilitar. Eu criei a Patrulha Maria da Penha em 2016. E em 2017 eu disse, cara, isso deu certo. Ele me perguntava, tu achava que não ia dar? Eu sabia, né? E deu muito certo. A Patrulha Maria da Penha vem amenizar isso. Vem dizer o quê? Para o agressor, que bater em mulher é crime. E não pode. Estava errado, né? Eu fiquei. A tia aqui tá velha, mas eu me ligo. O que faz a Patrulha Maria da Penha e que pode ter nos municípios de vocês? Não trabalhando 24 horas, porque a Brigada Militar atende da unha encravada até homicídio, né? Que eu digo, às vezes trabalha por quem não faz. A mulher grávida está pedindo socorro e não vai a SAMU, mas vai à Brigada. Então a patrulha faz exatamente isso. Ela trabalha no pós-delito. Depois que a mulher foi vítima de violência doméstica, o que acontece? Ela chama a brigada, ela vai na Polícia Civil, inclusive agora já mudou a legislação, a própria brigada pode fazer o pedido da medida protetiva de urgência, que facilita, que agiliza, e a medida protetiva de urgência faz o quê? Afasta o agressor do lar. Antigamente a mulher fazia a denúncia e ainda dormia com o agressor. Pior, antigamente a mulher fazia a denúncia e recebia do oficial de justiça a intimação e tinha que entregar pro agressor. Olha, o juiz está te chamando lá por conta daquela surra que tu me deu semana passada. Uma outra, né? Um absurdo. Teve que vir uma lei para dizer que a vítima, seja mulher ou homem, qualquer vítima não pode entregar o ofício de intimação para o seu algoz. Mas isso teve que vir uma lei, Brasil, né? Para dizer que não podia. E a Patrulha Maria da Penha entra exatamente nessa lacuna, porque eu comecei a ver que a lei por lei não adiantava. Eu estava perdendo as mulheres lá no Vale do Taquari com a medida protetiva no bolso, que por total legitimidade, por certo, do juiz, de mandar o João se afastar da Maria, não estava resolvendo, porque era um papel que não aparava facada, pontapé, soco, não era um escudo, não era um colete. Então a mulher estava morrendo mesmo com a medida protetiva. Aí eu fiquei pensando, cara, se essa mulher que fez toda a Via Crucis tem a medida protetiva, está morrendo, aquela que está apanhando vai dizer, tá de bom tamanho, vou ficar quietinha aqui, porque ali a Dona Maria fez toda a denúncia e o Estado, status quo, né? Não o Estado, o município, mas todo, não protegeu a Maria, ela morreu mesmo com a medida protetiva, eu vou ficar quieta apanhando que está de bom tamanho.
E a patrulha entra nessa lacuna entre a decisão judicial da medida protetiva e o fiel cumprimento por parte do agressor. No primeiro ano, nós prendemos 40 agressores que tentaram ir contra a medida protetiva, ou seja, se aproximar da Maria. E eles foram presos. E todos eles diziam assim: mas então bater em mulher é crime. Nenhum sabia. Se a Maria bater no João. Então, aí é lesão corporal. Porque a lei vem para cuidar hoje da mulher que é hipossuficiente. Ela depende desse agressor. Então, nós temos que entender que hoje ainda as mulheres estão numa situação menos. Eu não. Aqui, essas que estão aqui, não. Mas nós temos, sim, dentro dos nossos municípios, as mulheres que são submissas. São a Bárbara, que não quis discutir para saber por que ele chegou tarde da noite, porque ela sabia que ia dar problema. Qual das mulheres aqui não ia dizer: escuta, como é que chegou 3 horas da manhã, meu filho? E aí, onde é que tá? Nós ia ficar ali, né? Mas, e ele nem entrava em casa. Mais ainda. Mas a Bárbara, como tantas outras vítimas, se submetem àquela situação. Se submetem. E quando conversei com a Bárbara, não tinha sido a primeira vez, como nunca o é. São várias vezes de agressão. E ela fica porque dependência financeira, dependência emocional e filhos. O que ela disse? Pode fazer o que quiser comigo, mas não faça com meus filhos. Então o filho é uma moeda, né? Entendo no bom sentido, que a mulher ela vai se submeter a qualquer coisa para não perder os seus filhos. E a questão da violência contra a mulher é tão forte que o agressor, quando tem a medida com ela e não consegue atacar essa mulher, mata os filhos. E eu não trago aqui, porque assim, coisa de criança eu me acabo. Mas tem vários casos em que o agressor porque não consegue chegar nessa mulher, porque tem uma liminar, uma medida protetiva, vai e se vinga nessa mulher matando o filho. Um era dele, matou, queimado. Vocês entenderam ali, né? Um senhor, um vizinho foi tentar ajudar e ele morreu. Então assim, gente, a patrulha, voltando, pode ter em qualquer município, é a brigada militar, são policiais militares capacitados, não é qualquer um que eu pego ali e coloco, tu vai trabalhar na patrulha. Por quê? Porque eu vou trabalhar no pós-delito, na questão de que essa mulher já está maculada, ela já está fragilizada, ela precisa de um apoio mais, ela precisa que a brigada esteja ali em horário e dia, sem combinar, para que ela tenha a certeza que o Estado está presente naquela questão de que ela precisa. Teve um caso em Capão da Canoa, alguém de Capão? Da advogada que foi morta pelo marido policial federal, rodoviário federal. Não me lembro o nome dela. Torres também, tá? Mas essa é Capão. E essa me chamou a atenção porque eu já estudo violência contra a mulher há 25 anos. Porque ela não é só, ela é um nascedouro, ela é uma gestação para outras ocorrências. É aquela família desestruturada em que o adolescente filho vai para a posse do entorpecente, vai para o tráfico, vai para o pequeno furto, vai para o roubo, vai para o homicídio, porque a lei aprende na família a violência. Então nós temos que terminar com essa violência intrafamiliar, porque não se apavorem quando eu vou dizer que tem também violência contra crianças. Mães que sabem e que se calam quando o agressor não bate só nelas, mas bate nos filhos. De abuso sexual. Por quê? Porque ela não quer apanhar mais. E ela, de certa forma, fica calada e concorda. Então é terrível. Capão da Canoa, advogada, morta pelo marido, policial rodoviário federal. Morreu, um tiro, vários tiros, acho que foi. Eu fui olhar o caso da advogada. Advogada, nós não estamos falando de uma pessoa que não tem conhecimento. Nós não estamos falando de uma pessoa que tem nível 0 de educação. Advogada. Fui olhar o caso dela, ela tinha 8 ocorrências na Polícia Civil, antes de morrer. De lesão, de ameaça, de agressão,
E o que a gente pode concluir disso tudo? O quanto ineficaz foi o Estado. Naquele dia que ela morreu, me perguntaram, e agora, mais uma mulher vítima? Esse é o agressor? Eu disse, não. Todos somos agressores. Todos puxamos o gatilho, porque todos fomos incompetentes a partir de 8 registros de uma mulher pedindo socorro. E ninguém deu atenção para essa mulher. Isso aí é prova que a violência contra a mulher não é só daquela pessoa que não tem conhecimento. Exatamente. Do próprio sistema, das organizações que não estão preparadas para atender. Próprio posto de saúde, hospital, e vejam vocês, há uma lei que a questão da violência doméstica deve ser apontada no posto de saúde ou no hospital. E há uma pequena denúncia. Nada. Os postos de saúde não denunciam. Por quê? Porque ninguém quer se meter. Porque aquela pessoa que olhar a mulher com o olho roxo e que diz, eu caí na escada, que é mentira. Nunca vi ninguém cair na escada de olho roxo. Ou que tem um braço quebrado, eu caí na escada. E que com meia dúzia de palavras a gente saberia que é uma questão de uma mulher que é vítima de violência doméstica. Ninguém quer se meter. Porque vai ser chamado. Ela registrou 8 e morreu. Ela podia ter registrado 20 que ia morrer igual. Por quê? Porque Com certeza. Não, e de todos os atores que deveriam estar dando uma atenção especial, porque é como eu disse, eu não defendo só as mulheres aqui. Antes, pelo contrário, eu defendo as filhas também dos homens aqui. E defendo mais as crianças, os idosos. E defendo que, se nós não trabalharmos na questão familiar de que todos têm que ter o respeito, a resiliência ali dentro, nós teremos, logo adiante, um grande número de pessoas que não respeitam a lei. Que acha que o homem batendo na mulher, o filho, olha, o pai batendo na mulher é certo, vai bater no coleguinha na escola, vai bater no adolescente depois, vai andar com faca. Então nós estamos retroalimentando uma violência dentro de casa e que nós podemos sim conseguir amenizar, porque terminar não tem como. Nós viemos de anos e anos de uma cultura em que sempre o homem era o que mandava. E vocês aqui mandavam inclusive no homem. Né? Um patriarcado que o homem mais velho da família decidia com quem as filhas casariam e decidiam as profissões dos filhos homens. Tu vai fazer isso? Não, mas pai não quer. Não é isso. Então, assim, nós estamos trabalhando numa questão de tentar fazer com que todos, que os artigos da nossa Constituição realmente possam valer. De que todo mundo é igual perante a lei. Muito obrigado. Deixar o meu telefone que eu prometi. Ela já queria, a André queria dar o número errado para vocês. 99 86 00 99 86 00 190. Obrigado. Obrigado.